Boto foi no olho por olho. Flamengo virando o mercado por reforço. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo se reapresenta e inicia a preparação para o confronto diante da equipe do Vasco da Gama, meus amigos e minhas amigas. Confronto esse que acontece aí no próximo sábado no estádio do Maracanã, beleza? E aí já temos algumas novidades aí em relação aos atletas do Flamengo. Felipe Luiz pode ter novidades na lista dos relacionados e comissão técnica, espera ter todo o grupo para o treino de quinta-feira, com exceção dos lesionados Michael e Cebolinha. Portanto, martelo já está batido, Michael e Cebolinha estão de fora do confronto diante da equipe do Vasco. Esses aí já está avaliado, já está certo, está fora fora desse confronto contra o Vasco. Felipe Luiz terá 4 sessões de treino para definir os relacionados e pode ter novidade na lista. A gente vai repercutir aqui. Alexandre e Juninho são fortes candidatos para voltar à relação de jogo. O lateral teve uma lesão grau 1 na coxa esquerda no dia 8 de fevereiro, naquela partida diante da equipe do Fluminense, e está em fase final de recuperação. O atacante foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita, no dia 13 do mesmo mês. Então o Flamengo teve problema muscular com o Alexandre no dia 8 e um outro problema muscular com o Juninho no dia 13. Mas aí esse edema foi causado ali não por desgaste, mas por uma pancada deliberada que ele tomou de uma joelhada do Barbosa, né? Parecia até Muay Thai que o Barbosa estava fazendo, aí tomou um diretaço, aí, coitado, aí ficou aquela coisa toda. Danilo, que sentiu incômodo muscular e ficou de fora da primeira partida diante da equipe do Vasco, participou normalmente da atividade em campo nesta terça-feira. Então, temos uma novidade aí. Nos dias de folga, ele foi ao CT para dar continuidade ao tratamento. Aí você vê o comprometimento do atleta. É evidente, o Pedrão, o corpo dele é um instrumento de trabalho. Pois é, mas tem atleta que nem quer folga e o cara quer ficar em casa. E direito do cara é respeito também. Mas o Danilão estava lá comprometido, foi no CT, deu continuidade ao tratamento para estar disponível o mais rápido possível. Felipe Luiz explicou que a ausência voltando. Poupado no clássico, De La Cruz está treinando normalmente com o grupo. Felipe Luiz explicou que a ausência do Uruguai no último jogo se deu por conta do gramado sintético. Não fosse o gramado sintético, ele iria jogar normalmente. Michael segue tratamento para se recuperar de uma lesão na posterior da coxa esquerda, sofrida no dia 15 de fevereiro. O diagnóstico apontou para uma lesão de grau 2 e 3. Cebolinha teve a mesma lesão, só que grau 1 na coxa direita. Então, naturalmente, o Cebolinha deve voltar mais rápido do que o Michael por ter tido uma lesão de uma gravidade menor. Com exceção de Michael e Cebolinha, o Flamengo tem expectativa de ter todo o elenco treinando sem restrições até a quinta-feira. A lista de relacionados será definida na sexta-feira, véspera do clássico contra a equipe do Vasco. As equipes se enfrentam de novo às 5h45, famoso 15 para as 6 da tarde, né? O Flamengo venceu a primeira partida por 1-0 e carrega a vantagem do empate no placar agregado. Então, se for 1-0 para o Vasco, o Flamengo passa da mesma forma, mas não vai ser, o Flamengo vai vencer de novo, enfim, e vamos avançar aí naturalmente a final do Campeonato Carioca, beleza? Bruno Henrique assume a artilharia do Flamengo na temporada 2025, meus amigos e minhas amigas. Pois é, o artilheiro do Flamengo até então era o Alacian, que começou lá atrás no Campeonato Carioca, ajudou aquela equipe alternativa do Flamengo a fazer gols, a somar pontos, continua ajudando, não à toa, ele estava na lista para a Libertadores Sub-20
a pedido do Boto e do Filipe Luiz, ele permanece no elenco profissional, porque entendem que ele agrega valor ao elenco profissional do Flamengo, sobretudo porque o Flamengo não tem Juninho, não tem Pedro, né? E ele é atacante de ofício, então ele ajuda demais ali, entrando no segundo tempo, no lugar do Bruno Henrique, enfim. Então o Bruno Henrique nesse momento tem 4 gols, os mesmos 4 gols do Wallace Jan, depois vem o Carlinhos com 3, Luiz Araújo com 3 e o De Arrascaeta com 2. Vai lembrar que Bruno Henrique persegue uma marca histórica, porque ele já possui 99 gols com a camisa rubro-negra, fazendo mais um. Chegará a 100 gols marcados pelo Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Vamos avançando, tem mais coisas aí pra gente conversar. Treino do Flamengo na próxima quinta-feira, dia 6, conhecido como depois de amanhã, será às 3h30 da tarde, com acesso liberado à imprensa. Antes da atividade, haverá entrevista coletiva com um atleta, que ainda não está definido, e uma homenagem pelos 300 jogos de Georgian de Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Então, os fotógrafos, os jornalistas poderão presenciar essa cena lá no CT Ninho do Urubu. Naturalmente, acredito que no estádio do Maracanã, não sei se vai ter uma homenagem lá também. Não sei se por conta de um clima de decisão a diretoria achou melhor, não, vamos homenagear o Arrascaeta aqui no CT, não vamos levar isso para o estádio, não vamos levar isso para o campo, porque é uma decisão, não sei exatamente. Mas mais uma medida acertada da comunicação do Flamengo, se abrindo à imprensa, né? Jogador falando que é importante às vésperas de um clássico. Aposto que o torcedor quer ouvir os atletas falarem, mas o atleta ainda não está definido. Não significa que o Arrascaeta é o homenageado, que é ele que vai falar. Ele pode ser homenageado, a gente vai ter acesso a 15 minutos de treinamento e outro atleta falar ali com a imprensa, beleza? Vamos aguardar. A FERJ definiu a equipe completa de arbitragem para o duelo da volta entre Flamengo e Vasco no próximo sábado. O ato principal será Wagner do Nascimento Magalhães, que terá os auxílios de Thiago Henrique Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto, os 2 bandeiras. O VAR é Paulo Renato Coelho, ele estará no comando da cabine do VAR. Desejo uma boa arbitragem para o Wagner Nascimento, que não é lá essas coisas todas, mas do Campeonato Carioca, é o que eu costumo dizer, um eufemismo aqui, né? É um dos menos piores. Para não dizer outra coisa, é um dos menos piores. O Bruno Arleu também, um dos menos piores. Porque, cara, é um negócio realmente, assim, absurdo que a gente tem na arbitragem do Rio, e não só do Rio, como do Brasil, mas a do Rio, realmente, o cara tá num nível, assim, bem abaixo. E aí, falando sobre o Clássico, falando sobre o Vasco, e aí já coloco o estádio Newton Santos nessa conta também, o Flamengo e o Vasco saíram com prejuízo do estádio Newton Santos. Por quê? Porque só colocou 10.700 pagantes. A renda de bilheteria, 10% vai para a FERJ. Tantos outros, cerca de 500 mil reais, vai para custo operacional. Aí tem um aluguel do Botafogo, que entra nessa conta aí também. Só que a renda, meu amigo, não foi suficiente para cobrir todos esses gastos. O Flamengo saiu com 40% do prejuízo e o Vasco, que era o mandante, saiu com 60%, que deu mais ou menos aí 200 mil, alguma coisa assim. Não me lembro, eu falei sobre isso, mas saiu com prejuízo. E aí, tem a matéria aqui no site do Vasco hoje dizendo o seguinte: Vasco admite dívida de 13 milhões e 200 mil reais em luvas e imagem para jogadores do atual elenco. Relação com o quanto o clube deve a cada atleta foi entregue à justiça no pedido de recuperação judicial. Credores e colaboradores não precisarão esperar na fila do pagamento. Então agora veja, como que o Vasco, atrasando luvas, atrasando imagens de jogador, pega um jogo por birra e manda no estádio Newton Santos, sabendo que
teria prejuízo porque o torcedor do Flamengo e do Vasco não gosta de ir naquele estádio. Isso é a grande realidade. Só deu 10 mil pessoas. Em 2019 levaram para lá também, deu 10 mil pessoas também. O torcedor nem o do Botafogo gosta do estádio. Não vai no estádio. Fosse no Maracanã, público para 60 mil pessoas, abarrotado, o ingresso do jeito que eles colocaram, tivesse feito a atmosfera, talvez arrecadariam. Mas ficaram no déficit. Ficaram no prejuízo. Por birra. Por querer peitar o Flamengo. E é por isso que o Vasco segue nessa situação aí, porque só tem dirigente que se assemelha com o Eurico Miranda. Que não, nós vamos ter prejuízo, mas nós vamos jogar no Newton Santos. Então tá bom, aí é problema de vocês aí. Enfim, só tô tentando estabelecer uma reflexão, né? Enfim. José Boto e Felipe Luiz mantêm conversas frequentes sobre cada jogo do Flamengo, segundo o Léo José. Na segunda-feira, enquanto o elenco curtia a folga, os dois comandantes se reuniram no centro de treinamento para traçar estratégias de olho no clássico de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Aliás, falando de Flamengo, logicamente, hoje é dia de Flamengo, às 7 horas da noite, o Flamengo entra em campo para enfrentar a equipe do Danúbio, do Uruguai. Jogo válido pelo Sub-20, tá na fase de grupos do Sub-20, o Flamengo já venceu por 6-1 o Olímpia, né? Agora vai enfrentar o Danúbio pela Libertadores Sub-20, Flamengo que é o atual campeão e defende o título, beleza? Pode ser que já tenha jogado com o Danúbio, pode ser que esteja jogando, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, mas se mantém no vídeo que tem muita coisa aqui pra gente atualizar. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, é o técnico com a maior invencibilidade do Brasil. É um negócio assim realmente impressionante. Felipe Luiz tem simplesmente 21 jogos de invencibilidade com 15 vitórias e 6 empates. Abaixo dele está o técnico do Vitória, com uma invencibilidade de 20 jogos. Logo abaixo vem Ramon Dias do Corinthians com 11 jogos de invencibilidade. É uma sequência absurda de jogos, realmente, o Felipe Luiz tem aí e vai se mantendo, se provando cada vez mais ali merecedor de tudo que vem acontecendo na vida dele. De todos os treinadores da primeira divisão, a sequência de invencibilidade dele é a maior de todos eles de forma isolada. Ídolo do Flamengo, ex-goleiro do Mengão, Júlio César, aposta em Gerson como trunfo para surpreender os europeus no Mundial de Clubes. O ex-goleiro analisou o grupo do Flamengo e falou: é uma chave complicada. Olha o que ele disse. O Gerson já esteve na Europa. Acho que muita gente já conhece o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se firmando na seleção. Então, um jogador mais pronto. Ele tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, digamos, daqueles que têm muita força, disse o Júlio César em entrevista à FIFA, né? O grupo do Flamengo é composto por Chelsea, Leão do México e Esperance, da Tunísia. Chelsea, evidentemente, da Inglaterra. E o Júlio César abordou esse grupo do Flamengo e os jogos. É um jogo interessante. É um jogo que não estamos acostumados a ver nesse tipo de competição de jogo, porque a gente está falando de continentes diferentes. Esse é mais um motivo do Mundial nesse novo formato ser tão atrativo. Eu acho que é uma chave complicada porque eu acho que no futebol de hoje não tem mais bobo. Então o Flamengo não pode bobear. Senão vai acontecer o que aconteceu na última participação. Pegou o Al Hilal da Arábia Saudita e acabou sendo surpreendido, ficando de fora da final. Concordo. Aqui nessa chave do Mundial, o Flamengo tem que vencer o Esperance, o Flamengo tem que vencer o Leão e o Flamengo tem que, no mínimo, empatar com o Chelsea. No melhor dos mundos, vencer o Chelsea. Porque o Flamengo vencendo os 3 confrontos, ele já tá garantido como líder do grupo e possivelmente vai enfrentar o Benfica, que está no grupo do Bayern de Munique. Acredito que o Bayern deve passar em primeiro, salvo alguma zebra, e aí o Flamengo pega o Benfica, o que não é mosca morta também. Tá? A gente vai abordar esse tema do Mundial ainda mais à frente no vídeo, que eu tenho um papo para falar com vocês aí.
Pessoal, como a imprensa uruguaia noticiou, o empresário do Jorginho de Arrascaeta teve um encontro, sim, com o José Botto, dirigente do Flamengo, para debater a situação contratual do Meia, a renovação de contrato do Meia. Neste café informal, o agente confirmou o interesse em estender o vínculo, hoje válido até dezembro de 2026, ou seja, final do ano que vem. O combinado foi: o representante enviará nos próximos dias a ideia do novo tempo do compromisso e valores. O Flamengo trata o assunto com naturalidade e sem pressa. A prioridade nesse momento do Flamengo é renovar o contrato do chileno Eric Pulgar, que já está inclusive encaminhada, só resta assinatura de contrato, até porque o contrato dele vence já no final desse ano. E também do Varela, que também vence o contrato no final desse ano. Então, a renovação contratual de Arrascaeta está sendo levada com mais cautela, digamos assim. Mas certamente vai ter um aumento de salário aí, né? O atleta não vai se aposentar, mas se está na casa dos 30 anos de idade, sabe que precisa fechar contratos melhores ali para acumular cada vez mais dinheiro e ter uma aposentadoria legal, o que não significa tá chamando de mercenário. Não, é justo, ele tem mais que fazer isso mesmo. Não significa também que se ele não aumentar o salário, ele não vai ter uma aposentadoria legal, apesar que depende o quanto que ele gasta também, né? Mas, cara, é natural, é do mercado, é o jogo. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Não tem jeito. O Flamengo gostaria de tentar assinar um pré-contrato logo com o volante Jorginho, mas a situação não é simples, segundo a jornalista Raíssa Simplício. A comunicadora relatou que se assina um vínculo hoje, ele será válido apenas no dia 1º de julho, ou seja, não contemplaria o Super Mundial de Clubes, que é o objetivo do Flamengo caso feche com o atleta. Cara, sinceramente, mas a gente quer para antes do Mundial, porque a gente quer o Jorginho para jogar o Mundial, se não for para antes do Mundial, aí fica... Gente, sinceramente, na boa mesmo, se não der para antes do Mundial, dane-se, velho. Se dane, velho. Porque, cara, é um torneio que vai ser muito difícil. Azar do Mundial. Dane-se, velho. Porque vai ser muito... Não pode querer se planejar na contratação de um jogador visando o Mundial. Tem que pensar na Libertadores, tem que pensar no Brasileiro, tem a Copa do Brasil, que não vai ser prioridade, segundo o próprio presidente do Flamengo, segundo o José Botto. São 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mundial é bônus. Vamos lá, vamos jogar, vamos competir. Mas não tem que ser um super mundial, porque é quase impossível de ganhar. Eu sou sincero, não quero iludir ninguém aqui. Né? Enfim, vamos prosseguindo aí que tem mais coisa. Flamengo blinda elenco de assédio de outros clubes e muda a estratégia por reforços. José Botto, diretor de futebol, tem a missão de reestruturar o departamento de scout e mudar a rota de investimentos do rubro-negro. Olha aí, meus amigos. Não à toa trouxe o seu braço direito para liderar o projeto, o ucraniano Andriy Fedchenkov, acho que é assim que se fala. A expectativa interna é que a próxima janela tenha a cara do português. Em entrevista ao jornal A Bola, ele disse: queremos mudar o perfil dos jogadores que buscamos. O modelo que estamos implementando, que felizmente é o mesmo que o Felipe Luiz acredita, existe um tipo diferente de jogador do que vinha sendo formado na formação. Então, estamos a ajustar esse perfil nos escalões mais baixos, né? Juninho foi a primeira contratação no ano e foi quem deu as cartas, né? O cartão de visitas do novo departamento de futebol do Flamengo. E o perfil de contratações deve seguir parecido com esse do Juninho. Jogadores que talvez não sejam tão conhecidos, mas que sejam úteis para o estilo de jogo do técnico do Felipe Luiz. Apesar de ter o Jorginho aí, que é a estrela, né? Não é desconhecido, descoberto aí pelo scout. Então, o perfil de contratações no meio do ano, apesar do Jorginho, deve ser esse. E espero que o Juninho dê certo no Flamengo também, né? E o Flamengo quer segurar o Gerson Wesley pelo menos até o meio do ano.
Pra blindar a galera aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.